mundo junto ali. Por que a gente não fala no plural? Essa é a primeira parte para a gente entender um pouquinho da nossa fé. Dentro da igreja, nós vivemos a fé em dois âmbitos, vamos dizer assim. Pensa em duas caixinhas, em dois compartimentos. O singular, minha relação com Deus, ou seja, eu creio, mas também a relação conjunta, a relação da comunidade. Nós cremos. Então, quando eu digo, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu estou falando, eu que acredito enquanto pessoa, mas para que eu fale que eu acredito, antes precisa que outras pessoas tenham dito também que creem. Alguém sabe, ou já ouviu falar de onde surgiu essa oração do credo, por exemplo? Será que foi um anjo que desceu e entregou uma folhinha rabiscada lá para algum padre e disse, ó, reza isso aqui na missa. Reza que vai ser massa. Na igreja, nada surgiu assim. Não tem nenhuma oração. Mesmo a Bíblia. A Bíblia não caiu do céu escrita, tá? Quem acha que a Bíblia veio do céu via fax, naquela época ainda, via nuvem, Moisés gravando lá na pedra, está bem enganado. Tudo que a gente tem de oração, de tudo isso foram processos. Para o credo, sobretudo, e acho que vocês já devem ter notado que a gente tem duas orações diferentes de credo, mas que falam a mesma coisa. Uma bem longa, bem mais longa, que a gente reza vez ou outra na missa, e uma mais curta, que é a que a gente reza quase todo domingo. A mais longa é aquela, creio em Deus, creio em um único Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e aí segue. E essa é mais breve. Todas essas orações elas foram feitas com base na fé da igreja. Primeiro porque surgiram problemas. Problemas de pessoas que acreditavam de modo um pouco equivocado. Vou dar exemplo da primeira situação que acontece. Um bispo, chamava-se Ário, ele começou... Olá, bem-vinda. Ele começou a propagar uma ideia de que, na verdade, Jesus não era nem filho de Deus. Jesus não era nem um sobrinho distante de Deus, na cabeça de Ário. Na verdade, Jesus era um homem, tá? Normal, como eu e vocês, só que um homem que Deus meio que adotou ele. Né? Disse, gostei muito desse cara, vou adotar para mim, então agora ele é meu filho. Essa foi a primeira que a gente chama dentro da igreja de heresia, ou seja, distorceu a fé para dizer que acredita-se de um modo diferente. E aí, isso já tinha passado mais ou menos uns quase 4 séculos que Jesus tinha vivido. E aí a igreja nota que ela precisa colocar no papel as verdades de fé. E aí junta-se uma reunião que a gente chama de concílio para colocar no papel as verdades de fé. E é onde a gente chega e se elabora o primeiro credo, a primeira oração do credo, que basicamente é aquela longa que a gente lê, que a gente reza nas celebrações maiores da igreja. Dentro do credo, nós temos algumas verdades de fé. Aliás, algumas não, nós temos todas as verdades de fé que acreditamos, que são basicamente 12. Se vocês pegarem ali o texto, vocês vão ver 12, que a gente chama 12 artigos. Depois fica como deverzinho de casa para vocês, pegar o catecismo da Igreja Católica, está disponível na internet para quem não tem o livro, e dar não precisa ler tudo, mas dê uma folheada que você vai ver lá. Todas as questões que envolvem a vida dos fiéis, tudo que envolve qualquer questão em relação aos batizados na Igreja Católica está ali, nessas 12 verdades de fé. Qual é a primeira coisa que a gente diz no creio? Creio em Jesus Pai. Isso. Então, essa é a primeira verdade. É dessa fé que nasce tudo que a gente vive. Quem é Deus Pai, gente? Me ajuda. Deus. É mais óbvio. Mas como que a gente sabe que existe Deus Pai? Por conta do Filho. Por conta do Filho? Mas a gente só sabe que Deus existe depois que Jesus veio ao mundo? Ou antes já sabia que Ele existia? Mas eu acho que não como Deus Pai. E como seria? Como... Aí já a outra parte do creio seria Deus Todo-Poderoso. E vamos chegar lá, calma. Criador. Criador.
as duas respostas elas se complementam. Se vocês pegarem a Sagrada Escritura, abre no Gênesis para mim, por favor. Primeiro capítulo, primeiro versículo do Gênesis. Gênesis 1, 1. O que diz no primeiro capítulo, no primeiro versículo do Gênesis? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Aqui. A criação é o primeiro elemento pelo qual nós conhecemos Deus. E tem uma diferença muito grande aqui entre cristianismo, judaísmo e islamismo, das outras religiões. Deus criou, no princípio Deus criou o céu e a terra. Deus criou do nada. E isso é o que dá o qualitativo de Deus. Em outras religiões, se vocês forem pegar, que narram criação, eles na verdade não narram criação, eles narram organização. Como se já existisse uma matéria e um Deus ou algum ser dá forma a essa matéria e organiza. Quem já estudou ou lembra das aulas de filosofia lá na escola, quem não cochilava durante as aulas, deve lembrar de uma espécie de ser que o Platão, que é o primeiro filósofo talvez, chama de demiurgo. O que é o demiurgo? É o organizador. Ele organiza as coisas, né? Então, da matéria ele vai pegando e vai organizando. Para nós cristãos, para os judeus e para os muçulmanos, não é assim. Deus criou tudo do nada. Então não havia nada. E se eu pedir para vocês imaginarem o nada, ninguém vai imaginar, porque é impossível a gente imaginar o nada. A gente sempre vai imaginar alguma coisa. Então, Deus do nada cria o universo. Então, a primeira forma de conhecer a Deus Pai é pela criação. A segunda vem logo em seguida. Qual que é a outra parte do credo? A gente fez crer em Deus Pai, Criador, isso. A criação, mas há um detalhe, todo-poderoso. Porque há outro detalhe aqui. Pelo amor de Deus, de quem a gente está falando, nós cremos em um só Deus. Por isso ele é todo-poderoso. Obrigado. Por isso ele é todo-poderoso. Porque não há concorrência com ele. Presta atenção. Hoje em dia tem uma ideia aí muito espalhada que vem de algumas igrejas, sobretudo evangélicas neopentecostais, de que no mundo a gente está travando o tempo inteiro uma guerra do bem contra o mal. Isso, em parte, tem um fundamento, mas é muito fácil da gente cair numa espécie de, que a gente chama de dualismo religioso. Como se as forças do mal, elas fossem forças que podem batalhar de igual para igual contra Deus. Dá um exemplo. É como se eu montasse um ringue aqui, e aí eu começasse a escolher os adversários. Vamos lá. Primeiro round. Você contra você. Quem vocês acham que ganha? Abel. Ótimo. Alguém ganha. Significa que vocês têm em mente que tem uma pessoa que é mais forte, mais agressiva do que o outro. Isso para ilustrar. É ótimo. Vocês sabem que tem alguém que ganha. Só que dentro do mundo religioso, do mundo espiritual, não é possível dizer que talvez fique empate. Porque se eu digo que talvez fique empate, Deus não é o Todo-Poderoso mais. Tem alguém que concorre em igual para igual com ele. E esse alguém seriam as forças do mal. Então não caiam nessa armadilha de fé que é achar que tem uma força que pode bater de frente com Deus. Deus simplesmente é Deus e acabou. Por mais coisas que o mal possa fazer influenciar, ele não pode bater de igual para igual com Deus. Entendido? Porque ele é todo poderoso. Tem mais outros atributos que fazem de Deus todo poderoso: a onisciência, a onipotência e a onipresença.
Todo mundo já assistiu ao menos um filme de exorcismo na vida aqui. Qual é um dos elementos que o pessoal usa para dizer que a pessoa está possuída? Alguém já assistiu, vou ser mais específico, o filme O Ritual? Não? Já assistiu? Qual é um dos elementos que ele usa? Ele pega uma nota de $1, coloca numa sacola e pede para que a menina está possuída adivinhe o que tem lá dentro. Isso é um artifício de Hollywood. Não corresponde à verdade. O único ser que é onisciente é Deus. Ou seja, que tem ciência de tudo que acontece e vai acontecer. O diabo não tem isso. Porque se tivesse, ele seria igual a Deus. E ele não é, jamais. A onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares. Lembra quando a gente falou do inferno e a grande questão era: e Deus está presente no inferno? Ele está presente no sentido que quem está lá lembra de Deus. Essa é a presença dele, a lembrança de quem está lá. E a onipotência, o Todo-Poderoso. Ele é a única potência existente. O não criado. Ele não foi criado, e é assim que vai se dizer de Jesus também depois, não criado, consubstancial. Né? A gente vai chegar em Jesus daqui a pouco. Entendido a parte primeira em relação a Deus Pai? O que vem depois? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que foi? Tá, vamos até aqui. Aqui entra em cena o Filho. Antes do Filho, nós temos conhecimento de Deus apenas através daquilo que é mais óbvio, a criação. Vou pedir que você abra, quem está com a Bíblia, na verdade, abra em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo, acho que 2 ou 3, não vou lembrar o certo agora, a gente descobre. O que diz o capítulo 2? Nascimento de Moisés. Capítulo 3. Oração de Moisés. Isso. Pode ler daqui. Pode ler do 1 até o 10, por favor. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã, um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto. Chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama, do meio a uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo, e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus: não te aproximes daqui, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos. E desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e expansosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó, para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Muito bem. Até Jesus Cristo, todas as manifestações de Deus, elas vão se dar em aparições, em sonhos ou em imagens. Interessante notar, no início do texto, se vocês prestaram atenção, ele diz que Moisés, que o anjo de Deus desceu e estava presente na sarça. Depois ele diz que, na verdade, era Deus. Então, há sempre essa aparente confusão, né? Ora se fala que é Deus, ora se fala que é um enviado de Deus.
Mas até Cristo nós não temos nenhuma manifestação de Deus de fato, presencialmente na história da humanidade. Interessante notar também nesse texto, e ele é fundamental para a gente entender o próprio credo. E é o que a gente está falando agora sobre Jesus Cristo. Ele diz que Deus ouviu. Lê de novo para mim a parte que ele diz. O Senhor diz, eu vi a parte aqui. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos. Isso. Tem mais um pouquinho que ele vai dizer, eu desci. Então, vi, ouvi, conheço e desci. Esses são verbos que falam justamente do elemento em relação a Jesus Cristo. Quando os primeiros cristãos leram esses textos, eles viram aí o que a gente vai chamar depois de sinal de prefiguração de Jesus Cristo. Deus vê, Deus ouve, Deus se compadece, Deus conhece e Ele desce para salvar, no caso os israelitas aí, mas depois para salvar a humanidade toda. Então, quando a gente diz, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, e aí vem uma questão que sempre se faz. Mas a gente não é filho de Deus? Por que Jesus Cristo é o único Filho, então? Bom, por quê? Como que Jesus pode ser único se a gente diz que todo mundo é filho de Deus? Sobretudo quem é batizado. Porque nós somos filhos, eu vou usar esse termo, embora não seja o mais adequado, mas é o que a gente tem, adotivos. Em Cristo nós somos adotados. Toda a humanidade foi adotada por Deus. Cristo é Filho único de Deus porque, na verdade, e aqui toca no mistério da Santíssima Trindade, né? Na verdade, ele não só é filho. Quando a gente chama filho, a gente logo vem à nossa cabeça a relação pai, mãe, filho. Mas não é essa a relação. A relação é que Jesus é da mesma natureza, da mesma substância que Deus. Ou seja, ele é Deus igualmente. Você vai dizer, peraí, mas você acabou de dizer que só existe um Deus. Como é que você está dizendo que tem dois agora? Não tem dois. Jesus, Deus e o Espírito formam uma unidade, onde não há mistura, e essa é uma parte que em geral se tabelam os teólogos, não há mistura, não há separação nem há confusão. Como assim? Não há mistura, não há separação e nem confusão. Eles são três pessoas diferentes, mas que estão unidas em um mesmo laço. A gente falou também disso um pouco da última vez. Beleza, então Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho verdadeiro de Deus, e nós adotados pelo amor de Deus através de Jesus. E aí a gente chega na outra parte. Qual que é? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Aqui tem duas questões que são bem complicadas, sobretudo hoje em dia, de falar. Ainda mais para se alguém convive com o Evangelho protestante. Porque quando você fala que Jesus nasceu de Maria, beleza, ok, eles não têm nenhuma discussão em relação a isso, mas a grande discussão deles é o lugar que Maria ocupa dentro da fé. Para nós, Maria é tão importante que ela está inclusa dentro do credo. Não porque a gente acredita em Maria, mas porque ela é fundamental para a gente entender o mistério da fé. Como que Jesus foi concebido? A gente está quase, daqui a pouco vai viver o Natal. Como que Jesus foi concebido? O credo já disse, pelo poder do Espírito Santo. Beleza. Nós somos concebidos como? Todos nós. Não precisa fazer descrição total não, gente. Só para saber. Como que a gente foi concebido? Quando duas pessoas se amam... Isso. Não precisamos ir mais longe. Mas para dizer que a gente foi concebido através da vontade de nossos pais. Do encontro entre os dois. No caso de Jesus, há um diferencial. Porque em Jesus, e há uma confusão que a gente às vezes relaciona. Às vezes a gente acha que Jesus não tem pecado porque não houve ato sexual para concebê-lo.
como se o sexo fosse o pecado. Mas não é, tá, gente? Aliás, a sexualidade em si é uma dádiva de Deus. Mas em Jesus não há pecado, não por isso, mas não há pecado porque ele é o próprio Deus também, encarnado. Então, o pecado não entra. E aqui é onde entra o grande nó. Nesse caso, como que eu posso dizer que Jesus nasce sem pecado, porque Deus, e como eu posso afirmar que Maria não tem nenhuma importância nesse processo? Né? Essa é a visão protestante em geral. Maria não tem nenhuma importância nesse processo porque se Maria dissesse não, eu não quero ser mãe do Filho de Deus, Deus seria escolhido qualquer outra. A grande questão aqui é de fazer de Maria, na visão protestante em geral, uma pessoa normal, qualquer. E embora ela seja um ser humano como nós, há um diferencial nela. Ela foi preparada desde sempre para ser mãe do Filho de Deus. E por isso, em vista do grande papel que ela teria, Deus não permite que ela tenha pecado. A gente vai celebrar lá no dia 8 de dezembro a festa da Imaculada Conceição. O que significa isso? Significa que Maria, desde sempre, desde a sua conceição, desde a sua concepção, ela foi preparada para ser mãe do Filho de Deus. Portanto, ela não é uma pessoa qualquer. Ela tem um papel fundamental na história da salvação. Mas aí vem um outro problema. Ivan, mas nos evangelhos tem uma parte lá que fala que Maria teve outros filhos. Como é que ela não teria pecado? Me ajuda. Eu sou um protestante, estou falando com vocês agora. Fui levar a revistinha do Testemunho de Jeová na casa de vocês, sábado de manhã, no horário que a gente está no melhor do sono. E eu estou questionando agora, como é? Tem parte do evangelho lá que fala que os irmãos de Jesus estavam lá. Como vocês me responderiam isso? Ou vocês estão convertidos já, todo mundo vai ser Testemunho de Jeová junto comigo? Presta atenção, há duas questões aqui importantes. A primeira, que eu já falei para vocês desde o início, nem a Bíblia caiu do céu pronta. Ela foi feita através de processos históricos também. Então, dentro do processo histórico, originalmente os textos eles foram escritos em hebraico, aramaico e grego. Os evangelhos, sobretudo, em grego. A palavra para definir primo, irmão, em geral, ela não tem diferenciação, é uma palavra só. Então eu posso traduzir do grego direto, primo ou irmão. Depende de quem vai traduzir. Quando foi feita a tradução da Bíblia para o latim, escolheram a palavra irmão. Mas isso não significa, isso não é um martelo batido que Maria teve outros filhos. Essa é a primeira coisa, é um dado histórico. A outra é um dado teológico. Acabei de falar para vocês que quando a gente fala que Jesus não nasceu sem pecado porque ele não foi concebido através da relação sexual. Maria poderia muito bem ter outros filhos e continuar imaculada, pura. Porque, de novo, gente, o sexo não é pecaminoso quando vivido da forma correta. A grande questão é quando distorcido. Então, prestem atenção. O fato de, e basta vocês saberem a quantidade de santos que temos na igreja que foram pessoas, casais com vida normal. Né? Isso não é um problema. O problema é quando a gente vive de forma disfuncional. Tá? Então, Maria tem um papel fundamental dentro do processo de fé. Tudo bem? Entendido? Ficou alguma dúvida? Se eu fosse Testemunha de Jeová, conseguiria levar vocês ou não? Espero que não. Qual é o próximo artigo? Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Ivan, mas Maria, você falou que tem um importante papel. Por que citaram Pilatos aí, que foi o cara que condenou Jesus? Qual que é a necessidade de citar ele? O credo ele também quer trazer à tona um elemento histórico. Se você perguntar a qualquer historiador, arqueólogo lá, e Jesus? Ele não vai negar em momento nenhum que Jesus existiu.
E é um dado histórico, porque há vários textos que falam de um Jesus que foi morto durante o governo de Pôncio Pilatos. Então o credo quer colocar aqui duas coisas. A primeira é que havia um governador chamado Pôncio Pilatos, portanto a pessoa de Jesus existiu de fato, ele não é nenhum mito, como alguns querem dizer por aí. E o segundo elemento é que Jesus padeceu, Jesus morreu de verdade. E aqui temos um problema. Eu falei no início que Jesus é Deus. Deus pode morrer? E então como é que Jesus morreu? Ou ele não morreu de verdade, ele, sei lá, tirou uma soneca. Deixou mais 5 minutos lá no despertador e passou 3 dias dormindo. Pensem comigo, vamos lá. Jesus, quando entra na história humana, ele se faz homem de verdade. Ele não é um Deus fantasiado de homem. Ele é homem mesmo. Nós morremos? Sim, obviamente. Como homem, Jesus também morre. E aí há uma questão que a gente... Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Aí há uma questão que a gente tem que ter muito claro que, como homem, Jesus morre. E, com o seguinte, Deus, a presença de Deus em Jesus, também acompanha. Não morre no sentido de ser destruído, mas acompanha Jesus para de lá ressuscitar com ele. Não é um fingimento, não é que... Tem gente que diz, não, quem morreu em Jesus foi a parte humana dele. A gente não faz essa separação. Se Jesus era Deus, será que ele ficava doente? Tinha gripe? Porque esse Deus é todo perfeito, e a doença é uma imperfeição, e aí? Como Deus e como homem perfeitamente encarnado, Jesus passou por tudo que a gente passa. Sim, teve um dia que ele acordou mal da barriga também, como qualquer um. Teve um dia que ele acordou indisposto, tudo normal. Porém, em Jesus a graça de Deus agia plenamente. Ou seja, tudo que ele viveu da melhor forma possível, da forma mais humana e divina possível. Mesmo nas situações de fraqueza. Basta que vocês lembrem que na véspera de Jesus ser morto, ele está lá no jardim, no Getsemane, e ele reza, Pai, se essa taça, se esse cálice pode passar sem que eu beba, o Senhor faça. Ou seja, Jesus estava com medo da morte. Essa é a melhor definição para dizer isso. Só que aí vem a parte plena dele, de graça de Deus. Senhor, Deus, que esse cálice possa passar sem que eu beba. Porém, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, isso é muito bonito de se pensar. Jesus viveu as mesmas aflições que nós. Por isso que a fé católica ela é profunda, mas ela é integral, no sentido de que ela abraça tudo que existe em nós. Todas as aflições que a gente passa no dia a dia, você pode pensar, né? Tem aquele clichê do mundo evangélico, né? O que Jesus faria no meu lugar? Né? Mas você pode pensar exatamente isso, porque ele passou por coisas muito semelhantes, né? Pelas tentações, por tudo. Ele só não pecou, mas o resto ele viveu plenamente. Então, padeceu sob Pôncio Pilatos, ele morreu. De fato, ele morreu. O que vem depois de padecer sob Pôncio Pilatos? Isso. Então, aqui para evidenciar ainda mais o processo. Crucificado, morto e sepultado. Todo mundo conhece a história de Jonas e a baleia. Sim? Me conta como que é a história de Jonas e a baleia. Alguém? Jonas, que estava lá indo pregar e não queria pregar, e aí ele vai tentar fugir de Deus, o barco dele naufraga, e aí o que acontece? Um grande peixe, a gente fala que a baleia é um grande peixe e engoliu Jonas. O que acontece depois dali? Jonas passa quantos dias? 3 dias dentro desse peixe. 3 dias depois ele é colocado para fora. E dali ele vai pregar, decide por pregar. Deus fez um medinho a Jonas no ventre da baleia para poder ele pregar. Essa é uma imagem para nos falar de algo que está no credo. Algo que foi escrito 1400 anos aproximadamente antes do credo.
mas que vai estar de alguma forma presente. Quando a gente fala que Jonas passou 3 dias dentro do ventre da baleia, do peixe, é uma imagem de Cristo que morre e é sepultado. Aqui há uma imagem muito bonita. Jesus morre, é sepultado, ele vai ao encontro da terra. Lembrem-se que lá no princípio, se eu pedisse para continuar no Gênesis, ia chegar na parte que diz que o Senhor Deus pegou o barro da terra, modelou o homem e soprou nas suas narinas, o homem criou vida. Todos viemos da terra, e aí depois, quando o homem peca, Deus diz: você veio do pó e para o pó você vai voltar. Você veio da terra e para a terra você volta. Só que aqui há uma parte muito legal. Com Jesus não acontece isso. E essa é a imagem do que vai acontecer conosco. Quando eu estava falando da outra vez lá de céu, essa é a realidade do que vai acontecer conosco. Nós também não, em Jesus, não seremos corrompidos. Você vai dizer: Ivan, peraí, se eu morresse hoje e me enterrasse, daqui uma semana, eu já estaria voltando para a terra, como diz a história. Porque ainda não estamos plenamente ligados a Deus. Quando o reino de Deus vier, essa questão de corruptividade do corpo vai acabar também. Por que eu falei em Jonas? Eu falei da questão dele ficar 3 dias, mas tem um outro significado. Os 3 dias que Jonas passam lá é o tempo para dizer que ele foi de fato dado como morto. No Antigo Testamento tem uma lei que diz que se no deserto, estava o povo caminhando lá no deserto, se no deserto alguém desaparece por 3 dias, pode ser dado como morto. Aliás, hoje em dia, quando alguém desaparece, tem um prazo também para dizer, após, acho que 72 horas, né? Não tenho certeza, mas após esse prazo é que pode dizer que a pessoa desapareceu. É basicamente o que acontece. E isso está em ligação diretamente com o que vem depois. Pode ser sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Isso. O que é a mansão dos mortos, gente? É uma casa bem grande que os mortos ficam lá o dia inteiro à beira da piscina tomando. Isso. O que significa a mansão dos mortos? Para isso, a gente tem que entender. Isso aqui, será? Tem giz em cima. Onde? Acho que não. Para isso a gente tem que entender a concepção do mundo judaico. Se eu perguntar para vocês, se eu pedir para vocês escreverem, o nosso universo, vocês vão dizer, temos planetas, temos o Sol, temos estrela. O mundo judaico não é assim. No mundo judaico eles pensavam basicamente isso aqui. É uma espécie de ovo mesmo. Agora cuidado com o que eu vou falar, porque se vocês disserem que eu chamei o Espírito Santo de galinha, eu vou matar cada um de vocês depois, tá? Mas sabe no início que diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas? É uma espécie de... Se vocês chamarem o Espírito Santo de galinha, eu mato cada um de vocês. É uma espécie de dizer que ele está fecundando aquelas águas. Por quê? O mundo judaico, o universo judaico é assim. Aqui está a terra. Pelo amor de Deus, eu também não estou falando que a terra é plana, gente. Eu estou falando da concepção do mundo judaico. Existem as colunas que sustentam a terra. Depois, acima disso aqui, existem as comportas. Que ele vai falar lá no dilúvio, que Deus abriu as comportas do céu. Acima disso aqui existe água. E aqui, nesse intercurso, é onde tem o Sol, as estrelas, os planetas e tudo mais. Essa é a concepção do mundo judaico. Então, quando diz que, e é bonito pensar isso quando a gente entende, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ele pairava sobre essas águas. E essas águas que caem da terra que faz a vida surgir. Como é que eles chegam a essa conclusão? Porque eles veem que depois da chuva, as plantas crescem. Então, logo, a chuva traz vida. Essa é a concepção. Já aqui, falar de mansão dos mortos, e é onde a gente entra, aqui embaixo está um lugar que eles chamam de Sheol. O Sheol não é o inferno que a gente, cristão, acredita. Tanto é que o judaísmo, você pegar um judeu ortodoxo, perguntar para ele,
O que vocês acreditam? O que vocês dizem sobre a ressurreição dos mortos? Eles vão rir da cara de vocês. Porque na concepção deles não existe ressurreição, porque todo mundo que morre vai para o mesmo lugar, que é o Sheol, está abaixo da terra. Essa é a chamada mansão dos mortos. E fala, mas o cristianismo acredita nisso? Não. Mas o cristianismo acredita que, e não pensando no plano físico, mas no espiritual, né? Isso é a dimensão física do universo judaico, acredita que Jesus, quando morreu, foi até o encontro daqueles que tinham vindo antes dele. Porque importante, antes de Jesus não há salvação. Significa que todo mundo que morreu antes de Jesus foi para o inferno? Não. Por exemplo, se você pega Abraão, se você pega o próprio Jó, essas pessoas foram boas, Noé foram justas. Então Jesus vai ao encontro deles para levá-los de volta a Deus. Isso é a mansão dos mortos. Não pense na casa grande lá com a piscina e os mortos tomando drinks ao redor da piscina. Não é essa a mansão dos mortos, tá? Então Jesus vai até lá e os leva de volta para Deus. A salvação só se dá com Jesus. Quer perguntar? Oi, Ivan, Sim. naquela passagem onde Jesus leva os 3 discípulos no alto do monte, acontece a transfiguração, como é que funciona então em relação, porque lá aparece Moisés e Elias, né? Tipo, o que seria isso, já que eles só seriam levados ao céu depois da ressurreição? Isso é uma imagem que tem 2 sentidos na Bíblia. O primeiro sentido é que Moisés representa a lei, Elias os profetas. Acho que todo mundo já escutou isso alguma vez. Sim. Só que às vezes falta dizer o complemento. Isso é uma prefiguração que vai acontecer com todo mundo. Porque esse episódio a gente chama de transfiguração. Jesus ele antecipa, meio que dá uma colher de chá para os discípulos provar como vai ser a Páscoa. Né? E aí ele está mostrando também o que vai acontecer com todos. Todos, após a morte, após a Páscoa, a ressurreição de Jesus, vão estar ao lado dele, gloriosos, como Moisés e Elias. É uma antecipação do que vai acontecer. Tá? Entendido? Pelo amor de Deus, de novo, não falem que o Espírito é uma galinha e não falem que eu defendi terra plana. Tá? Compreendido até aqui? Vamos em frente. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. Eu já falei para vocês o significado dos 3 dias. Após 3 dias, não tem mais como a pessoa voltar. É para dizer, Jesus morreu de verdade. Se vocês forem lugares do interior, tem aquelas velhas histórias que o pessoal conta, fulano morreu, e aí o enterrar ele levantou do caixão. O judaísmo, para não correr o risco de enterrar gente viva, eles esperavam 3 dias às vezes, para comprovar, de fato, a pessoa morreu e não tem mais volta. Isso é o que acontece com Jesus, né? Tanto é que quando Jesus diz que vai ressuscitar, se vocês pegarem o relato, vocês vão ver que os chefes dos fariseus mandam lá os guardas para ficar vigiando, para que não roube o corpo. É a ideia de dizer, se não tem corpo, não tem morte. Mas no caso de Jesus, não só não tem corpo, como a narrativa ela é extraordinária, para dizer, não é que o corpo sumiu ou foi roubado, ele ressuscitou. Isso é para dar um basta a qualquer possibilidade de dizer que foi uma enganação, que os discípulos roubaram, essas coisas todas. Tá bom? Ressuscitou ao 3º dia. O que vem depois? Isso. Falei para quem estava aqui da última vez, em relação à questão da salvação, de Jesus que entra, né? Eu fiz até aquele desenhozinho, né? Da nossa história humana, e Jesus que entra na nossa história do eterno e não para que ele, ao invés da história nossa continuar, ele leva para junto de Deus. Eu falei que isso é salvação. É exatamente isso. Jesus sobe aos céus, mas ele não sobe aos céus, como ele voltou, como ele veio, vamos dizer assim, né? Não é a divindade apenas que sobe aos céus. Jesus sobe com nossa natureza humana. Quando a gente diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, no final das contas a gente está dizendo que a nossa natureza humana está sentada também ao lado de Deus Pai. Gente, por isso, tenham atenção.
Às vezes a gente vai em umas missas que o grupo escolhe, sei lá, um ato penitencial que diz: sei que não sou nada. Eu sou muita coisa, eu estou sentado do lado de Deus, cara. Não é que eu não sou nada. Ou então gente que fala: a gente é pecador apenas e não merece a misericórdia. Claro que a gente merece sim a misericórdia de Deus. Talvez a gente não faça por onde, mas a gente merece. Não porque foram méritos nossos, mas de Cristo. Então, cuidado quando a gente fala sobre essas coisas. Nós somos sim dignos de Deus. Embora a gente nem sempre demonstre isso, mas somos dignos de Deus. Deus nos ama e Deus nos quer bem. Tanto é que estamos ao lado dele. Então, Jesus subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. E aí depois, o que vem? Onde há de julgar os vivos e os mortos. Isso entra diretamente no que a gente conversou da última vez. Por quê? Nós acreditamos, e isso não é um mito, mas é a nossa fé, que Jesus vai voltar. Tem aquela velha piadinha, né? Quando que ele volta? Ninguém sabe, né? Justamente, a ideia é essa, ninguém sabe mesmo. Tanto é que no Novo Testamento os discípulos começam a perguntar: Senhor, mas quando é que o Senhor vai restaurar o reino em Israel? Daí Jesus diz: olha, não cabe a vocês saber o dia ou a hora. Então sim, Jesus vai voltar. Essa é fé da igreja. E quando ele voltar, ele vai sim julgar os vivos e os mortos. Então, qual vai ser o dia e a hora? Felizmente ele não deixou marcado em nenhum lugar. Isso é imprescindível. O que vem depois? Vamos lá, gente. Tem que rezar do início para lembrar, né? Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio. Isso. Basta o Espírito Santo, que ele sozinho já é uma porrada de coisa. Quem é o Espírito Santo? A galinha? Não. Pelo amor de Deus. Aqui há algo bem legal, porque eu falei para vocês que o que motivou a igreja a escrever, a preparar a oração do credo, foi uma heresia. E aí a igreja escreveu que a heresia contra Jesus Cristo, que eu falei daquele bispo chamado Ário. E aí um tempo depois surgiu um outro padre, dessa vez não bispo, falando assim: tá bom, Deus é Deus Pai, Jesus Cristo é o Filho, e quem é o Espírito? Aí eles ficaram: o Espírito é uma criação de Deus. E aí é outra heresia, porque o Espírito também é Deus, ou seja, ele não foi criado. E aí eles acrescentaram um pedacinho ao credo, que para nós, nessa versão que a gente está refletindo hoje do credo, é crer no Espírito Santo. Mas lá no credo maior, no niceno constantinopolitano, ele vai dizer: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Por quê? Os caras defendiam que o Espírito Santo foi criado por Deus para meio que iluminar a igreja. Depois que Jesus sobe aos céus, ele manda o Espírito Santo. Então, a igreja não acredita nisso. A igreja acredita que o Espírito é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aqui tem um esqueminha que eu acho legal também. Quando a gente fala de Trindade, vou apagar isso aqui até para não ficar rastro, que eu chamo o Espírito Santo de galinha. Quando a gente fala de Santíssima Trindade, a gente pensa no seguinte: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não estou dizendo que um está acima ou abaixo do outro, é só para a gente visualizar. O Pai ama o Filho, e do amor do Pai e do Filho gera-se o Espírito. É pelo Filho que recebemos o Espírito e é pelo Espírito que conhecemos o Pai. Mas tem um detalhe: o Pai não é igual ao Filho, no sentido que eles não são a mesma pessoa. Como o Filho também não é igual ao Espírito, e o Espírito não é igual ao Pai. Então não e não. Eu gosto sempre desse esqueminha porque me ajuda a entender um pouco melhor, embora seja um mistério.
mas é do amor entre o Pai e o Filho que procede o Espírito. Ele não é criado pelo amor, mas ele procede. É diferente. Criar é uma coisa, proceder é outra. Quando eu crio, eu estou fazendo uma coisa, sei lá, vou criar esses giz, né? Eu pego lá os minerais dos quais eles são feitos e crio. Mas eu não posso prever o que vai proceder dele, da geração dele, o que vai surgir. Então, o Espírito é Deus igualmente, mas ele não pode ser confundido com uma criação do Pai, ou sei lá, é o Espírito de Jesus. Sim, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus porque também é Deus, mas ele não é uma parte de Jesus nesse sentido, tá? Então o Espírito Santo é Deus plenamente, ele não é um pedacinho de Deus, tá? O que vem depois disso? Creio no Espírito Santo. Ivan, um problema grave aqui. Crer na igreja, cara, a gente pegar a história da igreja é meio delicado, né? Porque quantas vezes a igreja já cometeu alguns erros, né? Se equivocou algumas vezes. Como é que a gente pode dizer que crê na igreja se a igreja já cometeu vários erros? Quem que me ajuda? Eu sou um protestante, bati na porta de vocês e estou perguntando como é que vocês acreditam numa igreja que já queimou pessoas, sei lá. E aí? Não sei se está certo, mas tipo, a gente pensa que a igreja seria como se fosse uma instituição. Muito bom. O que mais? Aí é quando a gente acredita que, quando eu falo creio na Santa Igreja seria a gente, sabe? Tipo, eu lembro quando Jesus falou assim para Pedro, através da pedra de ficar a igreja. Isso seria, assim, no sentido metafórico, construir a igreja, teoricamente seria a gente, sabe? Algo que não é a palavra ser a família, uma igreja é algo físico, assim, algo, vamos dizer assim, algo, posso dizer, que a gente não... Que não é físico. Você já disse, tudo bem, é isso mesmo. Quando eu falo que eu creio na igreja, ele está no caminho certo. É exatamente isso. O que a gente vê da igreja é a sua manifestação física. Tanto é que se eu pergunto para vocês, cadê a igreja, gente? Todo mundo vai apontar certamente para lá. Ali é o templo, não é a igreja. É onde a gente vai rezar. Mas, quando eu falo que eu creio na igreja, eu não estou professando minha fé na instituição. Quem comete erros é a instituição, é a parte, vamos dizer assim, visível, que está intimamente ligada com uma outra parte, que é a parte, e ali sim, onde Jesus se encontra, que é a vida dos batizados. A igreja não é a pedra lá, tanto é que ali, se quiser derrubar aquilo ali, é fácil de derrubar. Mas a igreja povo, essa não. Então, quando eu digo que eu creio na igreja, eu não estou crendo numa instituição humana. Eu estou crendo numa instituição divina. Então, a Santa Igreja Católica, que a gente professa, na verdade, ela não tem a ver, e quando a gente pensa em instituição, o Papa está aqui, os bispos estão aqui, aliás, os cardeais estão aqui, os bispos estão aqui, não é isso. Falar que crê na igreja é falar que crê na comunidade dos filhos de Deus. E isso é muito maior do que dizer que crê na igreja instituição, na igreja pedra. Entendido? O que vem depois? Ótimo. A gente, esse fim de semana, vai celebrar a solenidade de Todos os Santos. O que é comunhão dos santos? O que significa isso? Aliás, o que significa falar em santos? Essa é a primeira coisa. Quem é santo? Cite um exemplo de um santo para mim, qualquer um. Dom Bosco. Tá. Oi? Mazarelo. Tá, beleza. Esses são santos canonizados. Mas, quando a gente fala de santo, a gente não está falando em quem a igreja canoniza apenas. Esses são os que a igreja apresenta como modelos. Sei lá, pense talvez na sua vida... um conhecido, um parente teu que você via que era alguém muito bom e que faleceu, e que você olha e diz, nossa, mas fulano com certeza está junto de Deus. Este é um santo também, não canonizado, mas é um santo, porque com certeza está com Deus.
Aqui há algo muito bonito também de se ver. Quando eu falo que eu creio na igreja, e a gente fala em 3 aspectos da igreja: a igreja militante, a igreja peregrina e a igreja celeste. A igreja militante somos nós, que estamos aqui, continuamos militando, ou seja, vivendo, no meio das situações da vida. A igreja celeste, que é onde está a comunhão dos santos, tá? O que significa dizer a comunhão dos santos? De todos aqueles que já se foram e estão com Deus. E a igreja peregrina, que é a junção dessa igreja celeste com a igreja militante. Os santos estão em comunhão conosco. Todas as vezes que a gente celebra, todas as vezes que a gente está na igreja, que a gente reza, sobretudo a Santa Missa, a gente está em comunhão direta com Deus e, sobretudo, com aqueles que já se foram também. Por isso, a gente celebrou dia 2 agora, dia de finados. A visão cristã sobre a morte não é de tristeza. É claro, humanamente, se alguém que eu gosto morre, a gente fica triste, é óbvio. Mas não é de tristeza apenas, porque a gente sabe que toda vez que a gente estiver celebrando, essa pessoa vai estar unida conosco de algum modo, através dessa comunhão dos santos. O que vem depois? Da comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Outra coisa fundamental dentro da nossa igreja. O que significa falar remissão dos pecados? Eu não estou falando apenas da confissão, mas eu estou falando que, e isso é algo que surgiu lá nos tempos de Dom Bosco, né? Quando Dom Bosco era padre, surgiu uma ideia, aliás, ela já é antiga, mais antiga, mas ficou muito maior, da chamada predestinação. O que é predestinação? Eu nasci e já está determinado se eu serei salvo ou não, se eu vou pecar ou não. Ou seja, é quase como se Deus me criasse condicionado, sem liberdade. Mas para a gente não. E por que a remissão dos pecados tem a ver com predestinação? Tem a ver no sentido de que, se eu cometo algum pecado, eu não estou oficialmente condenado, vamos dizer assim. Eu tenho chance de me redimir. Deus não vai de nenhum momento me abandonar. E essa é outra parte bonita da nossa fé. Nós não podemos, e a igreja nunca fez isso, dizer, por exemplo, quem está no inferno, quem foi condenado. Basta que vocês vejam que, por exemplo, Judas, que traiu Jesus, a gente não diz em nenhum momento que ele foi condenado, porque sempre é possível se redimir dos pecados. Tchau. Essa é uma parte fundamental da nossa fé. Crer na remissão dos pecados significa dizer que eu creio que eu sempre posso mudar. Deus sempre me alcança de algum modo. Tá? Creio na remissão dos pecados. Oi? E... Exato. Outras 2 coisas importantes, sobretudo para a gente, porque no Brasil a gente tem uma cultura muito forte ligada ao espiritismo. Creio na ressurreição e na vida eterna, não na reencarnação. Atenção, qual é a diferença? Eu falei, quando a gente falava de céu, inferno e purgatório, eu falava que dizer que eu creio, por exemplo, fulano morreu e ele vai voltar para continuar pagando os pecados, isso é uma obra de um Deus mau, porque ele está basicamente torturando uma pessoa. Pensa as pessoas que não têm oportunidade e que estão condicionadas a viver uma vida quase sempre errada, né? Sei lá, eu vivo na rua e para me alimentar eu tenho que roubar. É um pecado, não deixa de ser. Mas se Deus vai mandar de novo essa pessoa para pagar por esse pecado, porque estava numa necessidade, então Deus não é um cara muito bom. Então, eu não creio eu não creio na encarnação, eu creio na ressurreição. Significa que quando eu morrer, eu vou estar unido em Cristo. E um dia eu vou ressuscitar novamente para a vida eterna. E esse é o último ponto, a vida eterna. Falei para vocês daquela dimensão de Cristo que entra na nossa realidade. A vida eterna é viver eternamente em Deus. É até estranho e difícil de falar isso, porque é difícil pensar, né? Como eu disse lá na outro encontro, né? Pensar em eternidade.
não é o tempo, porque o tempo é finito, a eternidade não. E nós um dia viveremos nessa eternidade. E por fim, concluímos o credo com a resposta, que é a resposta de toda a oração, que é o amém. Quando eu digo amém, eu estou meio que assinando embaixo que eu concordo com tudo aquilo que eu disse anteriormente. Então é a assinatura final, tá? Não sei se ficou claro, se vocês têm perguntas, questionamentos, se tiver, pode fazer. Se eu perguntar algum desses elementos agora, todo mundo está afiado para responder? Eu tenho uma pergunta que me fizeram uma vez na catequese, e aí eu não sabia muito bem responder. Quando a gente fala que a gente vai ressuscitar e vai viver a vida eterna em Deus, me pergunto se, é óbvio, não vai ser assim, vamos levantar e vai estar todo mundo vivendo a mesma vida. Mas não vai ser, tipo, reconhecível, né? Vai ser um estado de Se eu vou reconhecer a pessoa ou não? Isso, Vou. Vai. Porque tem um detalhe. Nós temos uma coisa que nos faz únicos, que é a nossa identidade. Por exemplo, se eu começasse a perguntar a vocês, pensem no pai e na mãe de vocês, certamente a primeira coisa que vocês iam fazer era pensar no aspecto físico. Mas aí se eu dissesse, pense na personalidade dos pais de vocês, vocês iam pensar no jeito. A soma de tudo isso, de aspecto físico, de personalidade, é a identidade. Não é o que parecemos, mas o que somos. Isso não se apaga. E isso também é uma visão muito bonita do cristianismo. Quando a gente diz que fulano morreu, a gente vai se encontrar um dia. De fato, a gente vai se encontrar. E sim, vamos nos reconhecer. A forma como a gente vai se reconhecer não é a mesma, porque não vai ter tempo, não vai ter espaço e nem vai ter nada físico. Mas a gente vai se reconhecer. Deus jamais apaga a nossa identidade. Uma vez sendo vindo ao mundo, a gente vai durar, e isso é bonito também, a gente vai durar para sempre. A gente não vai deixar de existir. Nossa identidade vai permanecer. Mas eu fui para o inferno. Vai continuar com sua identidade lá. A gente vai se reconhecer, sim. É bonito pensar nessa perspectiva porque uma vez que a gente vem, a gente nunca desaparece. É quase uma marca. Não sei se deu para... Não, entendi. Mas... Eu tenho você falou que não é muito bom a gente falar que a gente não é digno. Mas quando a gente fala não sou digno de três e de morar... Essa é uma parte legal. Porque a dignidade aqui, ela tem dois patamares. O primeiro é eu achar que eu não sou digno porque eu sou ser humano. É nesse ponto que a gente não deve dizer. Porque tem uma ideia um tanto negativa do ser humano, de dizer que o ser humano só é ruim. Por exemplo, recentemente eu vi um livro que o título era Ser Humano, Câncer do Planeta. Isso não é uma visão cristã. Sim, a gente é capaz de coisas muito más, mas a gente é capaz de coisas muito boas. Então, enquanto ser humano, eu sou digno porque Deus me quis. Quando eu respondi agora sobre essa questão, Deus me quis não só aqui, Ele me quer para toda a eternidade. Então, eu sou digno nesse sentido. Agora vem outro patamar da dignidade. Ser humano, sim, sou digno, mas como enquanto ser humano eu tenho me portado? E é nesse ponto que a gente diz que não é digno. Porque em nenhum momento a gente vai estar totalmente preparado para estar em contato direto com Deus, estar em comunhão absoluta com Deus. Basta a gente pensar um pouquinho. Tem alguém de quem eu não... Isso é o mais simples. Se é alguém de quem eu não goste, se a resposta for sim, que eu acredito que para todos nós vai ser um sim ou mais ou menos. Eu já não sou digno, porque eu já não tenho me comportado como Deus espera de mim. Porém, enquanto ser humano, eu continuo sim digno de Deus. Não porque eu tenha merecimento, mas porque Ele decidiu vir ao meu encontro. E é esse o problema. Quando eu digo que eu não sou digno, é como se eu estivesse dizendo, o sacrifício de Jesus não fez o efeito que tinha que fazer. A gente não pode dizer isso jamais. Mas... Hoje tá tranquilo, né? Hoje está tranquilo. Hoje está tranquilo. Gente, para finalizar, já que vocês não têm questões, eu falei do catecismo para vocês lerem em casa, acho que é importantíssimo. Mas tem uma outra coisa que é importante ser feito. Quando vocês tiverem a oportunidade
Não precisa ser feito isso num dia, em 2 ou 3, mas toda a nossa fé, tudo que a gente acredita é baseado em 3 coisas: magistério, eu já vou explicar o que é, tradição e Sagrada Escritura. Sagrada Escritura vocês têm na mão, é a Bíblia. Então, não deixem de ler. E esse é o ponto fundamental. Quando vocês tiverem um tempinho, sei lá, faz um planejamento de leitura, tipo a gente faz para vestibular mesmo. Eu tenho meta de ler tantos capítulos até tal dia. E não preciso ler a Bíblia toda. É bom, se puder, um dia. Mas se não, comece lendo os Evangelhos. Planeje de ler os Evangelhos e ali vocês vão encontrar as razões da nossa fé. Essa é a Sagrada Escritura. O magistério é o ensinamento da igreja. O que a igreja diz sobre determinado assunto? Sei lá, recentemente o Papa Francisco lançou uma encíclica, uma carta, falando sobre a fraternidade universal. Ou seja, como é que eu posso ser irmão da pessoa que é diferente de mim? Para a gente aqui no Brasil, sobretudo, isso é bem interessante porque a gente tem algumas diferenças muito claras. Como que eu posso ser irmão de uma pessoa que tem uma religião totalmente diferente da minha? Esses dias, numa obra social nossa, apareceu uma menina que a família inteira dela é muçulmana. Como que eu posso ser mais fraterno com essa pessoa se ela não tem nem a mesma fé que eu? Então, esse é o magistério. O que a igreja diz sobre os vários temas? Sei lá, estou com dúvidas sobre sexualidade. O que a igreja diz? Joga lá na internet, no site do Vaticano, que vocês vão encontrar. E a tradição? O que é a tradição? É o que ao longo do tempo a igreja foi colocando como sendo verdadeiro e digno de fé. O credo, por exemplo, é o exemplo máximo de tradição. Então, esses são os 3 elementos que baseiam e norteiam nossa fé: Sagrada Escritura, magistério e tradição. Tenham sempre contato com essas coisas e com certeza vocês vão tirar de letra qualquer questão de fé que apareça. Tá bom? Nenhuma dúvida mais? Beleza, então, tá. Eu não tinha muito hábito de ler a Bíblia, todo dia eu leio o Evangelho, faço uma reflexão. E é muito bom. Mas eu ouvi quando eu era crismanda ainda, que para começar a saber a história de Jesus, não sei se está certo, mas se você começar em dezembro, Lucas tem 24 capítulos. Se você começar dia 1º de dezembro até o dia 24, você conhece a história de Jesus, desde o seu nascimento, né? E é muito bom ler porque é muito fácil de entender Lucas também. E começa com um pontapé. E aí, se todo dia você pegar e ler um capítulo, chega dia 24, você já vai ter. Conhece a história de Jesus. São 2 evangelhos que eu acho não só bonitos, mas que eu acho muito bons para conhecer mesmo a fé. Claro, não estou dizendo que os outros não são importantes, mas que também têm seu valor. Mas 2 que eu acho fundamentais, Lucas e João. Para mim são os evangelhos assim que, se você quer conhecer a fé, você vai neles. Lucas, porque ele traz Lucas, ele é historiador, o pessoal diz médico e historiador. Então ele traz uma linha do tempo, do nascimento até a morte. João, ele escreveu o evangelho, é o último evangelho a ser escrito, aproximadamente 100 anos depois de Jesus. Ou seja, a igreja já tinha uma maturidade de fé. Então ele tem umas verdades de fé muito interessantes. Por exemplo, quando eu falei que Jesus é consubstancial, é como Deus, está lá em João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, está lá. Então, vai fazendo essa programaçãozinha, sei lá, por mês eu quero ler um evangelho. E depois vocês vão para os outros livros. As cartas de Paulo, isso vai ajudar bastante a fé, tá bom? Beleza? Vamos encerrar então? Beleza? Vamos agradecer a Virgem Maria, ela que aceitou o projeto de Deus e soube viver a fé. Agradecer a ela por esse momento, por esse nosso dia. Consagrar também a ela o nosso final de semana e esse mês que a gente está iniciando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, pessoal. Valeu. Até mais. Como sempre. Valeu. Obrigada, gente.